Mas, gente, valeu aí todo mundo que colou. A gente está resgatando, tô pensando como é que vai ser esse formato. Porque quem acompanha o Purple já faz mais tempo, a gente fazia o Purple Pills. Não sei se algum de vocês lembrava disso, mas, cara, a gente fazia webinars cada 15 dias para falar de temas, aí a gente parou com esse projeto. E aí tô pensando em voltar. Então depois até vocês, no final, vocês contam aí o que vocês curtiram e tal. Mas a ideia é a seguinte, tenho ouvido muito dos clientes que não é como se mensuração fosse uma coisa que eles têm dúvida. Normalmente a dúvida é quando que eu preciso mudar, quando que eu preciso repensar. E a gente empacotou essa pergunta que vem de tudo quanto é canto e preparou esse material aqui de hoje. Então vou dar uma palhinha disso para vocês. Gente, eu sou o Yoko, sou CEO, co-founder aqui do Purple. Meu background é Big Tech, então fui Microsoft, fui Google, um tempão. Cara, tive a felicidade de atender lá no Google praticamente todas as scale-ups aqui do Brasil. A maioria das startups que cresceram deram certo, a maioria das startups que cresceram e não deram certo. Então eu conheci a cozinha de growth de muita gente. Então, muito do que eu trago aqui do Purple tem essa bagagem, né? Porque eu vi esse movimento. Eu brinco que eu tenho. É, é, um, é uma relação mista, né? Porque por eu ter sido do Google também, eu tenho culpa no cartório de bastante dos dilemas de atribuição que hoje a gente tem no mercado, mas eu estou consertando aí meu karma do passado e hoje eu vou falar um pouquinho mais disso também. E além disso, também fui head de marketing em fintech, trampei com Open Banking. Eu já estou 3 anos aqui no Purple, aí 100% fissurado em mensuração e como ajudar os times a tomarem melhores decisões com base científica, com base estatística. E além disso, né, eu dou aula de Product Marketing na Terra, sou professor convidado na SPM, eu também sou mentor de startups no Google for Startups, no AWS for Startups e no FindsLab. Então, assim, para mim, contribuir com a comunidade é sempre uma parada da hora. Então, resgatar esses webinars aqui é uma das coisas que eu gosto de fazer. E, gente, o Purple. Purple é um software de MMM, Marketing Mix Modeling, e a nossa especialidade, nosso temperinho aqui, é capturar principalmente os efeitos do investimento de branding. Depois eu vou dar mais detalhes, mas eu gosto de fazer essa intro porque também tem uma galera que conhece a gente de antes. A gente tinha um outro produto realmente, mas outro produto a gente fez sunset. A gente tinha muitos fãs daquele produto, mas outro dia eu conto a história de por que a gente mudou. Mas hoje o produto é um marketing mix model especializado em pegar os efeitos de branding. E no final da apresentação eu vou trazer um pouco de cases, como é que a turma está usando, como é que isso pode ser útil, tá? Mas para começar do começo, aliás, já fazer um CTA, então, se por algum acaso para alguém já é útil isso, já dá um scan aqui ou entra no nosso site. Ali você já consegue acesso direto ao nosso time, você preenche lá o form, né? Batendo os critérios, a gente já troca uma ideia com vocês. E aí, galera, para começar, se eventualmente alguém viu meus posts no LinkedIn esses dias, talvez vai ser repetido, mas eu vou passar esse vídeo. O Cristiano Ronaldo ficou pistola. Mas, então, galera, essa daqui eu postei esses dias, né? Pô, eu até agradeço a Mac que encontrou esse vídeo, que eu tava procurando algum jeito de explicar o que muitas vezes acontece quando a gente está fazendo marketing, né? Mas deixa eu seguir aqui, ó. Então, esse cara aqui é o cara que deu a cabeçada na bola lá no fim. É o Nani. Talvez vocês nem lembrem mais dele, né? Talvez quem é mais old school do futebol até lembre. Mas quando a gente pega a atribuição, fazendo um paralelo, né? A atribuição de clique, ela permite a gente fazer isso daqui. Então, com base na jogada anterior, se a gente fosse falar quem fez o gol, foi o Nani. Né? Ele chegou lá no fim e fez o gol. Mas, obviamente, pelo emputecimento ali, a raiva do Cristiano Ronaldo, vocês sabem que alguém fez muito mais esforço para esse gol acontecer. E assim, fun fact, o cara estava impedido e o gol foi anulado. Para piorar a situação, o gol foi anulado. Por conta de uma intervenção que não precisava ser feita ali no fim. Então, e essa é a nossa vida muitas vezes quando você vai usar o modelo de atribuição por clique, né? Então, para que ele é bom, né? Você consegue entender essa jogadinha.
Então, vou fazer a analogia completa. Então, o Coentrão pegou a bola, tocou para o Cristiano Ronaldo fez tudo, e no final, o cara deu a cabeçada. Aqui não é um juízo de valor em relação às mídias, tá? Foi de forma arbitrária, que é aleatório. Mas essa que é a ideia. Então, a gente ficar de olho em que momentos que o nosso modelo de clique, por você ter montado ele desse jeitinho, ele pode te atrapalhar. Então, especialmente quando você coloca 100% do teu modelo de clique para falar assim, ó, o crédito total da conversão é do último toque, você vai se deparar em situações onde você vai depositar todo o crédito do resultado para essa última interação. O que é útil muitas vezes, mas às vezes pode ser um problema. E quando que isso fica mais treta ainda, é quando... Ah, é isso. Então é isso. Daqui é o gabarito. Então, se a gente fosse perguntar aqui, ó, quem que fez o gol, você poderia falar que foi o Nani, fez o último toque, você poderia falar que foi o CR7, ou você também pode falar que foi o Coentrão, né? Porque ele começou a jogada. Então, a depender, você daria respostas diferentes, né? Outra coisa aqui, agora trazendo mais para o nosso mundo do marketing já, é que também tem gente que não participou da jogada, né? Mas elas fazem parte do time. Então, às vezes é influencer, podcast, out of home, um webinar tipo o nosso. Às vezes eles participam da jogada. Aliás, eles não encostam na bola, mas eles fazem parte do time. A depender do seu modelo de atribuição, você vai jogar esses caras fora, né? Eles nem entram na conta. Então, essa é a parte dos dilemas, né? Então, quando você olha a jogada específica, só aquela jogada, você tira fora o resto do time, né? É quase que poderia ser um time de futsal aqui. Mas, obviamente, isso não é verdade. Então, galera, o que dá para a gente afirmar quando a gente fala de modelos de clique? Por isso que eu brinco. Eu tenho cupom no cartório, porque esse é o modelo mais usado por todo mundo que é do digital. Óbvio, não só um player, né? Mas assim, a indústria inteira adotou isso, abraçou isso. Mas o que de fato você pode afirmar? Da onde a pessoa veio antes de converter? E caso seja um pouco mais avançado seu modelo de clique, você consegue enfileirar esses cliques e falar quais foram os touch points que aconteceram antes da conversão. Eu posso afirmar algo mais que isso? Não posso. Até a minha treta com esse termo, ele é conceitual, né? Porque a gente abraçou o nome que o relatório, que antes chamava Origem Mídia, para a galera que é do digital, vocês estão ligados, né? Sabe aquele reporte que você abre lá no seu dashboard, tá, a Origem Mídia? Esse reporte virou o que a gente chama hoje de atribuição. Atribuição é você dizer quem é o responsável pela conversão. Só que a gente se confundiu, galera. Assim, uma coisa não quer dizer a outra, né? Então, essa é a treta. E aí, o que você não consegue afirmar com isso? Quem foi o maior responsável pelo gol? Você não consegue afirmar se o gol existiria ou não com ou sem esses jogadores. E aí, por último, será que o Danilo de fato é decisivo? O Coentrão que deu o primeiro passe lá, ele é imprescindível? Não dá para afirmar isso com esse modelo, tá? A não ser que você já esteja mais avançado, você está fazendo experimentações mais avançadas usando os cliques como base, beleza. Mas se você estiver usando só um modelo de ordem dos cliques para conectar isso com conversão, você não pode afirmar o de baixo. E essa é a treta. Porque muitos executivos, e aí eu estou falando de executivos grandes, assim, board, eles abrem um relatório de atribuição e falam: ah, já que 80% do meu tráfego veio de lá, vou botar mais dinheiro lá. Não, não deveria ser essa conclusão. A única coisa que você pode afirmar é que o tráfego veio de lá e converteu. Se você deveria colocar mais dinheiro lá ou não, essa é uma outra conversa. E essa é a treta, galera. Então, talvez se vocês já estão aqui, eu acho que vocês já passaram por isso ou já sentem um pouco disso. Então, se vocês quiserem ir jogando também perguntas, cenários que vocês já tiveram, vão jogando aqui no chat, eu vou pegando para a gente comentar, tá? Ou também, se quiser deixar no final, eu vou deixar um tempo só para vocês poderem fazer perguntas. Então, parte 2 aqui do dilema. Esse é outro meme que eu postei e também acho que quem curtiu é porque já passou por isso.
Normalmente o que a gente passa é, beleza, quero escalar, eba. E aí seu modelo left click ele fala, não, 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 volta. E eu odeio ser o cara que explica a piada, mas eu vou explicar a piada, tá? Essa é a minha missão aqui hoje. Eu vou explicar a piada do Cristiano Ronaldo e eu vou explicar essa piada desse meme aqui. E esse daqui eu literalmente vivi com vários e vários e vários clientes, não só no Purple, mas na minha época de Google também. Então o que que acontece? Aqui ó. O que que essas empresas todas aqui têm em comum, né? Tem uma galera aqui que vende seus próprios produtos, tem uma turma de e-commerce, tem vários caras digitais que cresceram muito no digital, hoje são empresas giga. O que elas têm em comum é, além de eu conhecer o bastidor de várias delas, porque eu pessoalmente atendi, mas é isso aqui, ó. Normalmente essa turma escala os budgets de baixo para cima. Pra vocês terem uma ideia, a gente no Google na época a gente até inventou um conceito que chamava Smart Scale, que era você pegar sinais de conversão, né, ali debaixo do funil e usar isso para nutrir quando você precisar escalar no topo do funil. A gente criou toda uma estratégia para essa turma crescer, porque eles crescem de baixo para cima. Então, talvez, acho que alguns de vocês, ou vocês que atendem clientes também, vocês já devem ter visto esse tipo de cliente. Ele é mestre de performance, ele é mestre de tudo que é topo, baixo de funil, e aí chega uma hora que você precisa escalar. E é na hora que você precisa escalar que começam as tretas e mensuração ajuda demais. E agora eu vou fazer o raio-x. Então, esse daqui é o momento feliz, quando você começa seu primeiro canal. Vocês já passaram por essa jornada, assim, é maravilhoso. Você começa a botar dinheiro, vem resultado. Você bota mais dinheiro, vem mais resultado. É quase que uma curva, quase que não é uma curva, é quase que uma reta, né? E é uma maravilha. Você vai socando o dinheiro, vai vindo resultado muito, muito, muito acelerado. É muito bom. Tipo assim, parece que você encontrou um milagre para crescer a tua empresa. E aí o que que acontece? Na verdade, você percebe que essa reta, na verdade, ela começa a embarrigar, né? E aí você fala, tá, se começa a embarrigar, eu preciso investir em outra parada. E aí você descobre outra parada, tipo um Meta Ads. E aí no começo é a mesma coisa, né? Você olha aqui no comecinho aqui, ó, esse comecinho aqui, ó, ele parece uma reta perfeita. Vai passando um tempo, ela vai embarrigando, vai ficando embarrigadinho. E aí você vai fazer isso de novo. Eu chutei aqui TikTok Ads. E aí o começo aqui, ó, aceleradaço. Fala, nossa, encontrei a outra mina de ouro. Mas ele vai lá e ele embarriga. E, cara, isso aqui acontece com tudo, né? Acontece com tudo, até num extremo, assim, né? A gente pode até pegar exemplos de treino na academia. No começo, você começa a treinar, você começa a ver ganhos bem rápidos. Mas, tipo, um bitelo, pô, pro bitelo conseguir mais algumas gramas de músculo, ele precisa fazer muita, muita força. E aí ele chega numa embarrigada aqui de resultado. Então, isso é um fenômeno comum, acontece para tudo e acontece para mídia também. Acontece para performance principalmente. Então, isso daqui é aquilo que. Aqui só explicando com gráfico, né? Mas vocês já devem ter sentido isso. Então, conforme você investe mais, tem um momento que ele é muito acelerado, mas tem um momento que ele começa a embarrigar. Esse daqui é o famoso platô da performance. Então, o efeito que vocês normalmente sentem quando você está operando as campanhas é que você começa a colocar mais dinheiro e o retorno não volta proporcionalmente. Então, cada real que você investe não volta igual. Essa parada aqui é o platô da performance. E aí acontece isso daqui, né? Então você fala, beleza, já que eu zerei tudo de performance, eu preciso começar a investir em coisas que não são performance mais, né? Então, por exemplo, você vai investir em influenciadores, você vai investir em out of home, você vai investir em YouTube, né? Full funnel. Mas o que você não sabe? Qual que é a curva dessa conversão? Você não sabe quando que ele satura ou não, e nem se ele retorna. Porque muitos desses veículos não tem clique. E é aí que começa a treta, né? Porque a gente está acostumado a medir com um modelo que ele é bom para pegar quando teve interação ou não, mas você precisa começar a investir em mídias que não têm essa interação. É como é que a gente vai desenhar essa curva? Como é que eu vou saber se eu estou no começo da curva, se essa curva, né, é essa doideira aqui ou se é essa outra doideira aqui? Eu não sei.
E aí que começa a fazer sentido você repensar seu stack de mensuração, que é muito provavelmente o que você tem aí para medir o resultado não vai ser suficiente. E aí, como é que a gente sai desse buraco, né, galera? Então, não sei se é exatamente esse momento que vocês estão, ou é isso que vocês estão repensando, né? Mas, cara, eu passei isso muitas vezes com os clientes. Deixa eu até voltar aqui. O que às vezes eu tinha quando eu vendia mídia era isso, né? Cara, era muito bom de vender performance, mas quando eu precisava introduzir um conceito tipo YouTube, era muito difícil. Porque o cliente tinha dificuldade de entender, por exemplo, que talvez eu ia investir no YouTube, mas eu tinha que esperar 2 meses para converter. Tipo, não entra na cabeça, né? E outra que você fez um anúncio que a principal missão, por exemplo, do YouTube é você gerar memória na cabeça da pessoa. Para daí, no momento que ela precisar do teu produto, ela vai lembrar. E aí as taxas de performance das minhas campanhas de Google Ads, Search Media, iam melhorar. Mas e para explicar que uma coisa influencia a outra? Né? Conceitualmente, às vezes as pessoas até entendem, mas na hora de ver os resultados, se você não consegue enxergar e calcular, fica difícil de você conseguir pilotar essa máquina, né? Então eu tinha dificuldade de explicar isso para os clientes. Era bem difícil mesmo. E não por conta do conceito, por conta da matemática mesmo. Então vamos lá. E aí que a gente começa a entrar em caminhos, tá? De como é que a gente resolve, galera. E aqui eu lembrei de um filme. Alguém já assistiu esse filme aqui? Dei um sinal de vida aqui, só para eu ter uma noção se quem já viu ou não. Mas esse aqui é tipo um filme meio. Não sei se para vocês esse efeito, assim, mas é porque, como a gente é nerd de dados, né? E eu curto muito esporte. Então ele é tipo meu filme meio de sessão da tarde, ou quando você tem que pegar um voo mais longo e você precisa assistir um filme que você já viu. Eu sempre assisto esse. Eu acho que já assisti umas 5 vezes. Mas assim, um resumo da história, se alguém eventualmente não viu. Esse daqui é a história do Oakland A's, que é um time de beisebol lá nos Estados Unidos. O general manager deles, que é o Brad Pitt, ele tem uma missão difícil, que ele é um time com tradição, um pouco dinheiro, e que está apanhando lá nas ligas de beisebol. E ele está tentando encontrar uma forma de trazer um resultado diferente para o time. E aí, como que eles faziam a escalação dos times? Porque quando eles mandavam bem, cara, isso aqui me lembra o Bragantino, que é o time da minha cidade. Quando o time manda bem, o que acontece? Todo mundo contrata seus melhores jogadores. E aí você fica com o seu time pelado. E aí, para a próxima temporada, você precisa escalar um novo time. Só que você não tem dinheiro. Então você quase que recomeça. E aí eles passavam por isso. E aí eles se juntavam nessa salinha aqui, um monte de cabeça branca, experientes, que sabiam, né, olhar e perceber um talento nato. E eles começavam a trazer. Ah, eu conheci o fulaninho do estado tal. Ele é muito bom por causa disso, disso, disso. Aí o outro fulaninho tal. Mas normalmente é muito baseado no gut feeling, em experiência prévia. E aí eles ficavam lá, cada um ficava cantando nomes, e todos os anos eles faziam escalação desse jeito. E aí o Brad Pitt ficou pistola, falou assim, cara, não é possível, todo ano a gente faz isso, todo ano dá errado, vamos tentar diferente. E aí o plot twist da história é que ele encontra um cara que ele tá, que é um cara que se não me engano, é estatístico, assim, um cara fera de números. Ele acho que é recém-graduado de Yale, uma dessas top universidades dos Estados Unidos. E esse cara, ele fala assim, cara, eu descobri um jeito, já estava estudando, né? Descobri um jeito de prever quais são os melhores números que prevêem vitórias dos times. E aí no começo o Brad Pitt ficou meio cético, assim, não entende. Mas depois fala, cara, beleza, vamos dar uma chance para esse cara aqui. Ele traz o cara pro time, e aí eles começam a usar os números que são preditores de vitórias para escalar o time de beisebol. E aí o que acontece? Aí o Brad Pitt volta lá para aquela sala cheia de cabelo branco, traz o carinha nerd, e ele começa a falar assim: a gente vai trazer esse cara aqui. E aí aquele cara, tipo assim, os caras olham e falam assim, mano, esse cara, ele arremessa torto. Em vez de ele arremessar assim de baixo para cima, ele arremessa de lado. É muito torto. E eu falo, não vamos trazer um cara torto para cá. Aí o outro pega um cara assim, a gente quer trazer um cara que tá para se aposentar, mas ele é muito bom de chegar na primeira base. No beisebol isso é muito importante, isso é muito preditivo de vitória, né?
Mas os caras, não, vamos pegar um cara velho para botar no nosso time nada a ver e tal. Mas no final eles conseguem escalar um time baseado nos números que são preditores de vitórias. Aí é coisa de Hollywood e tal, mas assim, eles têm uns momentos difíceis, mas chega uma hora que eles acertam, eles ganham 20 vitórias seguidas. E, infelizmente, no final, eles não ganham. Mas, assim, a moral da história é a seguinte: eles existem formas. É isso, desculpa, spoilers para quem não assistiu, mas é a história real. Então, eles encontraram uma fórmula que é preditiva de vitórias, eles começam a usar isso como uma forma de você tomar decisões de como contratar os times, né? E aí, qual que é o lance, né? Eles conseguiram montar um time com 1/3 do dinheiro dos principais times das ligas e eles conseguem chegar ali, ó. Eles bateram esse recorde de 20 vitórias, assim, fazia muitos e muitos e muitos e muitos anos que nenhum time conseguia fazer isso. E eles chegam tipo numa. Putz, eu não sou tão expert de beisebol, galera, mas assim, eles chegam tipo numas finais, assim. E eles não ganham o jogo mais importante. Mas eles chegam ali num momento muito importante do torneio. E era quase que uma missão impossível. Você fala assim, como que um time desse naipe conseguiu isso? E aí, meio que a moral da história é essa. Aí o general manager desse time recebe propostas absurdas para ir para os times mais absurdos da liga. Né? E a partir desse momento que os outros times começam a usar a estatística para começar a fazer o scouting dos jogadores. E é aí que muda o nível da liga inteira, né? Então, essa que é a parada, assim, né? Quando os caras fizeram esse feito, no começo era todo mundo cético, depois que os resultados absurdos vieram, os caras começam a investir mais nisso. E todo o esporte muda. Quem quiser mais detalhes ou uma história mais emocionante que essa que eu contei, assista o filme. Mas vamos voltar para o marketing, né? Aliás, aqui. Então eles saem do mundo da intuição, da experiência, das aparências, e eles vão para o mundo de dados, de modelagem, de previsibilidade, e muda todo o cenário da Liga de Beisebol lá dos Estados Unidos. E aí, galera, o que eu queria trazer, assim, não é ciência de foguete, assim, esse time, inclusive, a história é de mais tempos de trás, assim, não é como se fosse 2020, não, é uma história mais antiga. E os modelos preditivos, eles estão por aí meio que tudo quanto é canto. Então, quando a gente fala de previsão do tempo, sei lá, já teve uma época que a gente fazia a dança da chuva e a gente achava que por causa da chuva, dança da chuva, chovia. Não é mais isso, né? A gente tem esses modelos aqui. Inclusive, eu descobri que a galera do agro tem uns modelos preditivos de chuva e de clima que são hiper precisos. É doido, porque para esses caras faz muito mais diferença, né? Então, esses nossos aqui que abrem no celular, assim, às vezes a gente fala, nossa, o negócio é ruim. Mas para os caras que realmente precisam predizer clima, os caras usam sistemas absurdos de previsão e, assim, tem uma capacidade preditiva muito alta, né? Outro exemplo legal, sabe essas playlists sugeridas que vem no Spotify, por exemplo? Ele consegue entender teu padrão de consumo de música e falar assim, ah, beleza, com base nisso, eu vou sugerir a música Y para a Marina ouvir, né? Então, ele consegue te ajudar a descobrir músicas novas. Obviamente, para o business dele deve ser hiper interessante, tanto porque te estimula a conhecer músicas novas, gera plays para músicas que fazem sentido, e você também tem essa sensação de que ele te conhece, né? Se eu não me engano, um dos motivos maiores de stickiness do Spotify é a capacidade dele te recomendar coisa nova. São poucos outros aplicativos de música que conseguem fazer isso, e esse é um dos motivos que a galera vê tanto sucesso no Spotify, e são modelos preditivos por trás. Outra parada, score de crédito. Então, boa parte dos bancos faz dinheiro cedendo dinheiro para outras pessoas. E a treta de você dar dinheiro para outras pessoas é que as pessoas precisam te pagar de volta. Então, você precisa ser bom de saber se você der dinheiro, a pessoa te paga. E aqui a galera gasta muito esforço para entender como você cria modelos preditivos com base em N informações para saber se esse cara vai ser um bom pagador ou não. E se você pode ceder dinheiro para esse cara ou não. A depender do quanto você vai emprestar mais, você precisa fazer esse dinheiro voltar, né? Ou se você empresta muito pouquinho, mas você empresta para muita gente, você também precisa ser muito bom.
Muitos bancos, muitas fintechs quebraram por fazer modelos de créditos ruins. Eu atendi vários deles. Mas diz a lenda que é isso. Vários deles fecharam porque eles foram ruins preditores de pagamento de crédito. Que é isso, é facinho você fazer a aquisição de quem quer pegar uma dívida. É muito difícil você saber quem paga de volta. E no marketing, vocês provavelmente já usam. Esse aqui eu consigo afirmar 100% porque eu estava lá. Por exemplo, sabe quando você faz bids automáticos no Google Ads? Você usa machine learning para treinar seu Google Ads com as melhores conversões. E ele fala, opa, para o Gui eu topo pagar R$ 15 por clique. Ele tem altíssima probabilidade de comprar. Aí para a Fernanda, sei lá, vou pagar 10, para o Daniel vou pagar 5. E para o fulano Y vou pagar R$ 1 o clique. Ele faz isso usando modelos preditivos de conversão. Né? Ele vai entender com base em tudo que você faz na tua vida, né? Porque tudo é do Google. Então, Gmail, YouTube, Maps, toda a Play Store, todos os sinais disponíveis de todas as plataformas são usados para você saber se alguém tem uma propensão maior ou não de comprar. E aí ele vai usar, vai cruzar tudo isso e vai falar assim, beleza, logo eu topo pagar até tanto por clique para essa pessoa. E vai lá e faz bids individuais, né? Para quem é mais old school vai lembrar, assim, teve uma época que a gente bidava na mão. Você falava, eu quero bidar 10% a mais para localização. Quero bidar 5% a mais para gênero, ou tanto para idade. Naquela época, assim, um bom operador de Google Ads, ele conseguia operar de 10 a 20 sinais. Machine Learning opera 200 mil sinais ao mesmo tempo. Essa é a maravilha, né, da tecnologia. Não tem como ganhar da máquina nesse tipo de trabalho. E aí, a gente chega para o mundo atual, a gente chega em measurement. Eu vou falar do corpo porque, obviamente, é onde eu tenho mais propriedade, tá, galera? Mas pensem que isso aqui é aplicável para toda vez que você quiser complementar teu stack. Você está pensando em sair do click-based e complementar com algo mais. Normalmente, você vai colocar experimentos. E eu recomendo fortemente, se você tiver nesse momento, colocar modelos preditivos para marketing. Esse normalmente é o passo que está faltando para a maioria das operações. Experimentos hoje eu não vou super aprofundar, mas se vocês falarem que vocês querem muito, depois eu posso montar um webinar só para falar disso, e como experimentos também complementam modelos preditivos, mas hoje eu vou dar uma ênfase aqui para essa parte mais de modelo preditivo para marketing, que é o que a gente faz aqui no nosso software. Então, recapitulando lá o que a gente faz lá no começo, né, que eu comentei para vocês, então, Purple é um software de marketing mix modeling especializado em medir os efeitos de branding, né, de investimentos de branding. Então, a gente pega tudo, né, investe todos os investimentos, a gente vai colocar aqui. Normalmente, a gente vai precisar de uma série histórica, né, porque como é um modelo preditivo, ele precisa de série histórica para entender os N comportamentos do passado, para poder falar logo, maior probabilidade do futuro é assim. Então, a gente vai colocar aqui dados de influencers, performance no Google, no Meta, no TikTok, coisas, por exemplo, mais offline, você consegue colocar, tipo, out of home, você consegue colocar TV, né, eventos. Então, tudo que você vai fazer no marketing, você, de certa forma, vai conseguir colocar aqui. E aí a gente vai conseguir entender como é que essas coisas têm trazido resultado no passado, mas também para frente, como é que isso ajuda a predizer resultado. Então, galera, para que serve? Uma das coisas que eu estava falando lá atrás, né, do modelo de cliques, que é difícil de você fazer só com o modelo de distribuição, é explicar a incrementalidade. Virou buzzword sei lá, do ano passado, desse ano. Todo mundo fala de incrementalidade, às vezes até quem não entende incrementalidade fala de incrementalidade. Mas basicamente o que é? É você conseguir separar o quanto que você já venderia de qualquer forma versus o quanto a mais você está gerando de vendas por conta do marketing. Essa é a resposta que o financeiro quer saber, galera. Porque assim, pela descrição que vocês falaram também, em geral aqui do marketing, né? Pensa o seguinte, ninguém vai fazer essa loucura aí, mas assim, se você desligasse todas as suas campanhas hoje, você não vai converter 0 amanhã, certo? Então, você vai converter X. Quanto é esse X? Assim, é por isso que eu tô falando, assim, não cometam essa loucura. Beleza, é legal saber, mas não cometam essa loucura. Porque vai cair o resultado, né? Mas ele não vai cair para 0. Mas quanto que é?
Então, um modelo tipo do Purple, que faz essa análise do passado, ele consegue te dizer quanto que é o seu baseline de... Aqui eu coloquei vendas, mas pode ser qualquer conversão, tá? Então, qual que é o teu baseline de conversões e quanto a mais você está trazendo por conta dos seus investimentos. E essa é a missão, zero. Então, conseguir separar uma coisa da outra. E até fazendo um paralelo com o modelo de clique. Se você olhar teu modelo de clique, ele vai falar assim, ó, 100% das conversões são atribuíveis para algum canal. É, sim, porque você está falando da onde a pessoa veio. E não se essa conversão aconteceria ou não aconteceria pela existência ou não desse canal, né? E aí até botando uma pimentinha aqui, né? Tem uma parte das conversões que a gente, entre aspas, atribui para orgânico e direto. Orgânico e direto não é atribuição, né, galera? Tipo, na verdade, orgânico e direto é não sei. O não sei, beleza, tudo bem, a gente pode aceitar um não sei. Mas é não sei, não é atribuição, né? Então, e esse não sei normalmente fica entre 30% e 50%. Eu não sei qual que é o estágio de vocês. Mas orgânico e direto, ele compõe uma base relevante das atribuições dos modelos de clique. Então, a primeira coisa que a gente vai ajudar a explicar é a incrementalidade. Outra coisa que a gente vai explicar é do incremental. Então, beleza, tenho todo, parte é baseline, parte incremental. Do incremental, quanto do incremental vem de cada uma das coisas que você faz e considerando todos esses canais que você faz, né? Então, essa que é a ideia, você conseguir separar dentro do incremental quantos deles são compostos, né? Quantos desse resultado incremental consegue ser explicável por conta dos investimentos ou das ativações que você faz no teu marketing. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Esse daqui é meu favorito. Tem outros, mas esse daqui é meu favorito, que é o seguinte. Buzzer é cliente nosso, tá, galera? Uma das perguntas que eles tinham era saber quanto que esse busão aqui conseguia contribuir para a emissão de novas passagens. Para a gente que é marqueteiro, é muito óbvio que esse busão tem capacidade explicativa. Por quê? Cara, Distinctive Brand Asset, né? Mostra o logo, mostra o que faz, é rosa. É óbvio que isso aqui tem capacidade de afetar as pessoas. Outra, é um veículo. Literalmente, desculpa, eu não queria fazer essa piada. É uma mídia. Ele é um out of home ambulante. Beleza, a gente sabe que o out of home funciona. É um out of home ambulante, rodando por múltiplas estradas no Brasil. Então, assim, para a gente é meio óbvio, isso aqui vai ter um impacto. Mas quanto? Como? O que a gente fez? A gente conseguiu transformar busão em quilômetros rodados desse busão envelopado. A gente colocou no Purple e a gente conseguiu falar, ó, esse busão rodando nas estradas tem capacidade explicativa de X% do resultado da buzzer. Então, esse é o tipo de análise que você consegue fazer, né? Então, você pega aqui uma mídia totalmente out of home, sem clique, e que consegue explicar parte do resultado da emissão de futuras passagens dessa empresa. Então, é esse o tipo de insight que você pode tirar. Outro tipo de insight que a gente pode tirar é quando a gente tinha uma hipótese, mas essa hipótese não era verdadeira. Então, por exemplo, a galera estava fazendo, essa fintech aqui estava fazendo experimentos com uma mídia full funnel, e eles faziam experimentos durante 4 semanas. E eles viam um resultado de conversão muito baixo. O que eles fizeram, né? Como eles estavam usando o Purple, falaram, cara, vamos rodar esse canal no Purple. E o Purple disse assim, cara, esse canal leva de 6 a 8 semanas para converter. Então, com base nesse insight, eles pegaram e falaram assim, opa, peraí. Então, no meu setup de experimento tem que ser diferente. Então, eles montaram um experimento que levava em consideração uma janela de 2 meses, né? 6 a 8 semanas, 2 meses. E aí eles rodaram de novo o teste. E aí, nesse segundo teste, eles começaram a ver resultados acontecendo. Porque é isso, né? Às vezes, a sua premissa do experimento estava errada, né? E aí eles começaram a ver que funciona. Hoje, estão felizes, continuam investindo nesse canal, porque eles perceberam que esse canal funciona. E galera, isso aqui eu passei muitas e muitas vezes com meus clientes do passado também, só que eu não conseguia provar, né? Porque é isso, às vezes você liga o YouTube, liga uma mídia mais topo de funil, deixa lá 1, 2 semanas, e esse cara não faz muita diferença entre muitas aspas, né? Mas é porque você não conseguiu separar o que era dele, o que não era, se era uma questão de tempo, não era. E aí você começa a descobrir esse tipo de coisa, né?
Ó, até lembra aquele desenho que eu mostrei? Esse aqui é um case legal que cruza insight de modelagem estatística, que é o que a gente faz, com experimentação. Você consegue fazer esse cross aqui. Outro exemplo legal. E aqui é cruzando o modelo de clique e o modelo do Purple. Então, esse e-commerce usava muito last click. Eu acho que até alguém falou que trampa em e-commerce. Isso aqui é clássico, galera. E assim, para e-commerce especificamente, o modelo de clique é muito bom, tá? Principalmente porque eu normalmente trabalho em janelas de conversões muito curtas. Então, você quase que tem uma correlação muito alta entre se a pessoa veio de tal canal, esse canal quase tem capacidade explicativa de resultado, por conta desse comportamento específico de janela de conversão muito pequena. O que normalmente é difícil de saber é se, por exemplo, se remarketing é incremental, né? Normalmente para e-commerce, remarketing é pouquíssimo incremental. Mas, de novo, no seu modelo de clique, ele vai escorar bem pra caramba. Mas aí, isso daí, até vou anotar essa ideia. Esse aqui é papo para outro web. Vamos anotar aí, mas esse daí eu acho que é uma boa. Canais que normalmente parecem incrementais, mas na verdade não são. Normalmente remarketing, branded searches, tem vários desses. Então, o que acontecia nesse cara aqui? Mais 50% do investimento desses caras iam para uma mídia só. E quando ele olhava no last click, realmente escorava muito. Mas ele já tinha uns cheiros que, conforme ele botava mais grana, ele não via o retorno acontecendo. Né? Quase que ficava, entre aspas, muito caro para converter. Então eles já tinham esse cheiro. Os caras assinaram o Purple, usaram aqui o Purple, e eles. Aí, nosso modelo estatístico falou, cara, realmente a incrementalidade desse canal ela tá baixa. Então, qual que foi a hipótese dos caras? Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o quanto a gente gasta nesse canal. E aí o efeito foi, as conversões praticamente se manteram iguais, mas o CAC global desse cliente, assim, despencou absurdamente. É isso que é incrementalidade, galera. Quando você percebe que você tira a grana e o retorno continua, quer dizer que você podia estar economizando naquele canal. Então, esse aqui é um case de economia de CAC. Você pode derrubar teu CAC global por mudar a forma de analisar os resultados, né? E normalmente o insight acontece quando você cruza essas duas metodologias. Então você vai ter ali sua metodologia de clique, você vai ter a metodologia de incrementalidade, e aí você cruza esses dois para fazer uma mudança num canal. Aqui foi um canal só, mas conforme você vai evoluindo, você pode ir operando vários canais, né? No final o supra-sumo é chegar no mix mais perto do ideal possível. Beleza, gente? Ó, vão se preparando aí, estamos quase chegando aí na etapa dos finalmente para a gente fazer perguntas. Vocês podem trazer o cenário de vocês, ou tirar dúvidas conceituais, ou até comentar aí o que vocês estão achando. E aqui eu vou trazer o que. Ali foram os cases, e aqui eu vou trazer o que tanto dá para fazer com o Purple. E aí, para quem curtir, tem de novo, eu vou trazer de volta o linkzinho para vocês falarem com a gente. Então, dá para otimizar resultado por canal, mas por esse olhar de incrementalidade, né? De você entender contribuição causal dos seus investimentos com o resultado. Então você vai entender as conversões, custo por conversão, spend. Então essa lógica é parecida, a diferença é a forma de calcular. Mas aí vocês vão poder fazer igual naquele case, comparar uma coisa com outra e pensar no mix que vocês podem mexer. Descobrir o ROI e o CAC de verdade. Isso aqui é bem interessante, que, por exemplo, a gente que é marqueteiro também sabe, mas é difícil de calcular, né? Mas, por exemplo, às vezes você investe numa mídia que impacta direto ela mesma e converte. Mas às vezes essa mesma mídia impacta outro lugar. Então, por exemplo, aqui eu botei o Facebook Display, que impacta a busca de marca, ou acesso direto no seu site. E depois gera conversão. Então, esses efeitos cruzados. É isso, ó. Aqui eu coloquei de propósito, tá? Mas porque acesso direto e busca pela marca, normalmente eu não sei. Com o Purple, você começa a descobrir o que gera essas coisas. Quais investimentos que estimulam essas coisas que normalmente você não sabe. E aí você tem uma noção melhor do seu CAC total, né? Das suas conversões totais. Porque se você entende impacto cruzado, você consegue calcular melhor esse efeito. Aí as hipóteses de crescimento é bem aquele case da fintech, né? Então, com base nos insights, você consegue levantar uma hipótese, mudar o experimento e executar esse experimento. E por último, você pode simular cenários de investimento. Você vai ter tipo uma calculadora que você consegue falar assim, o Purple ele já vai falar, beleza, você poderia converter melhor se você usar esse mix aqui. Mas se eventualmente você quiser ficar simulando cenários, você fala, não, na verdade eu queria
abrir esse range aqui, eu quero deixar esse aqui mais específico, esse aqui eu não posso mexer. E aí você manda calcular e ele simula qual que seria, né, ele prediz, né, igual o time de beisebol, ele vai predizer, com base nesse teu mix que você desenhou, qual seria, né, o volume de conversões estimadas. E aí você consegue ter esse tipo de situação. Então é excelente para planejamento. Principalmente quando você vai ter novos budgets ou quando, por algum motivo, você perdeu algum budget, então você consegue usar nessas situações. Então, galera, recap aqui. Então, quando que é o momento de repensar o stack click-based? Então, quando cada dinheiro adicional em performance não traz mais resultado incremental, ou seja, você chegou no teu platô de performance, quando você começa ou planeja investir em canais meio topo de funil que não tem clique, tipo digital topo de funil ou canais off, quando você suspeita que parte das suas conversões levam mais tempo para acontecer, mas é difícil de medir, ou, por exemplo, que você entendeu que só a ordem dos fatores não responde algumas perguntas do seu negócio, tipo causalidade, tipo incrementalidade. Normalmente quem faz essas perguntas não são marqueteiros, é alguém que está vindo te dar uma cutucadinha. E, por último, é quando você precisa repensar o mix todo, não só otimizar um canal por canal. Porque se for só canal por canal, beleza. Continua no ClickBase, que ele é um golaço. Dentro de cada plataforma é muito bom de otimizar. Mas se você precisar otimizar o todo, aí outra metodologia. Então, gente, se quem quiser saber mais do software, só escanear, entra aí no nosso site. A gente tem o Pizzi, que vai trocar uma ideia com vocês. Ele é nosso head de vendas, ele consegue entender o cenário de vocês e ver como que encaixa o Purple na rotina de vocês. Mas a gente está no finalmente, eu queria abrir para pergunta sobre o tema,